Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde para quem está ainda no meu horário aqui, boa noite para quem está no Brasil, sejam bem-vindos. Vamos fazer mais uma live aqui sobre imigração com meu parceiro André Linhares, da Linhares Law, porque tem muita novidade e mais do que isso, além de ter novidade, tem coisas rolando por aí sobre imigração, coisas que você escuta quando você bate um papo, coisas que você lê, vê em algum blog e tal. Será que essas coisas são fatos, né? São notícias de verdade? Será que são boatos? Tem muita gente assustada, preocupada com as coisas que têm saído na imprensa. Quer dizer, vou aqui corrigir, não na imprensa exatamente, mas em alguns veículos, né, especialmente aqui no Instagram, ou que tem saído. Opa, peraí só um minutinho, deixa eu tirar o som aqui. Enfim, em alguns canais próprios. E como eu sempre falo, né, imigração é um assunto tão sério, tão difícil da gente entender, a gente que é leigo e tal, que nessas horas eu sempre corro pro doutor André e falo, doutor André, temos que fazer uma live, temos que fazer um vídeo, né, pra gente esclarecer tudo, a gente não ficar aí, as pessoas ficam assustadas e às vezes não é nada daquilo que parece. Enfim, chega de papo. Vou colocar o doutor André para entrar e conversar aqui com a gente. Chega de papo eu sozinha, na verdade, chega desse monólogo. Vou convidar o doutor André aqui para entrar. E quero pedir para vocês mandarem perguntas, tá? Mandem na caixinha ali, naquele pontinho de interrogação, para que eu não perca as perguntas de vocês. Aproveitem essa oportunidade para esclarecer as dúvidas, tá? Gravada, tá, gente? A última que eu fiz com ele não ficou gravada, não me perguntem por quê, eu estava bem confusa aquele dia, mas hoje Opa, tá tudo tudo bem, certo, ô Patrícia? doutor André aí? Deixa eu botar aqui. Tudo bom, desculpa o atraso, aliás, eu comecei a live sem pedir essa desculpa, mas eu vou fazer a minha meia-culpa aqui, eu não sou de atrasar, mas hoje realmente foi um dia bem corrido, mas tá tudo certo, já tô aqui. Tudo bem, doutor André, como é que estão Tudo as bem, coisas aí nessa semana que segunda-feira, tá só né? começando? Depois do final de semana, sempre. Segunda-feira é sempre um dia mais difícil, né? Da gente. É, para Mas todo vamos mundo, lá. com certeza. Ô, doutor André, eu comecei aqui dizendo que hoje a gente resolveu bater esse papo aqui, né, por conta de novidades, óbvio, como a gente sempre faz, né, mas também por conta de algumas notícias que têm saído em canais próprios, né, blogs e tal, canais do YouTube, não sei o quê, e que estão causando quase que um pânico. E será que essas histórias são verdadeiras? Eu sempre digo para as pessoas assim: as pessoas falam, escutei falar. Aí eu falo, escutei falar onde? Mas você foi ver isso de fato antes de ficar desesperada, né? Então é isso, né? Eu falei, vou ver tudo com o doutor André, porque às vezes o cenário não é bem o que se pinta. Vamos à notícia primeiro, né? Que as pessoas têm aí compartilhado. O que Bom, o que a saiu gente aí, tem doutor visto André? também, exatamente o que eu também observei, isso nas mídias sociais, YouTube, né? Esses locais, é que fala-se de um projeto de lei da Flórida, o SB 1808, na verdade, que iria, segundo as pessoas, iria como se fosse uma caça aos imigrantes, né? Então eu já ouvi falar de tudo, já ouvi falar que a caça aos imigrantes legais, aos imigrantes ilegais, que você para entrar no ônibus, aquele seu filho para entrar no ônibus escolar vai ter que comprovar que tem status legal, e para você viajar de avião, quer dizer, eu já ouvi, gente, do Iapoque ao Chuí mesmo com relação a isso. E aí fica aqui um pouco o meu desabafo, né? Até para o pessoal que promove esses vídeos, essas coisas, para tomar muito cuidado com esse tipo de colocação, ainda mais, É. primeiro, por não ser correto, mas segundo, mesmo que a pessoa interprete que seja algo semelhante, coloca isso de uma forma um pouco mais suave, genérica, porque isso, na verdade, acaba levando a uma interpretação, né? E a gente conversa com pessoas também, né? Já ouvi falar uma coisa, mas apesar que ainda bem, até hoje, no momento, isso não pegou muito, não, né? As pessoas não estão tão, vamos, que eu conversei até hoje, não estão tão desesperadas, que acho que não estão acreditando muito nessa história. E corretamente, tá? Porque isso realmente acabou se tornando algo muito, muito fantasioso, tá? E que realmente não é isso que está acontecendo. Nós vamos falar hoje, a lei está aqui, nós vamos falar sobre essa lei hoje, esse projeto de lei, e dizer o que significa exatamente, né? Para as pessoas entenderem.
Mas você sabe, doutor André, que eu mesma recebi um monte de vídeo sobre esse assunto. Então, quer dizer, acaba chegando para a gente, né? As pessoas compartilham coisas sem checar e tal. E eu recebi esses vídeos e fiquei preocupada com as pessoas né, num primeiro momento, eu falei, caramba, será que isso vai acontecer? Então, é normal as pessoas que são leigas no assunto pensarem, ué, Uhum. pode acontecer um negócio desse? Pode. Está Exatamente, acontecendo? não. Não. Não, Né? as Então, é isso que pessoas a se gente vai preocuparem, falar. eu também iria me preocupar se eu clicasse num vídeo no YouTube e visse alguém falando algo desse gênero. Eu iria pensar, pô, caramba, o que é isso que vai acontecer? Será? O problema são as pessoas que fazem esse É. vídeo, que são pessoas muitas vezes de boa fé, boa intenção, nem sei, né, eu conheço algumas pessoas que fazem esse vídeo, e não são pessoas ruins, não, mas acabam entrando naquela paranoia louca que acabam passando aquele cenário, né, coisa. Mas, doutor André, é muita É falta. verdade. Desculpa, eu sou jornalista e eu preciso me posicionar. É muita falta de responsabilidade, né? A gente não compartilha uma coisa que a gente não tem certeza do que está falando, né? Então, assim, por isso que a gente sempre diz, eu, como outros jornalistas, né, como outros colegas de profissão, você está lendo uma notícia. Será que aquilo é verdade? Então, checa aquela fonte, vê que portal é aquele, vê quem é aquela pessoa que escreveu aquele texto, né? A gente está na era das fake news. Então, assim, você precisa se cercar de alguns cuidados para não acreditar em qualquer coisa que é postada por aí. Porque senão você vai entrar em desespero, Uhum. vai ficar em É. pânico, né? Sem motivo, vai perder noites de sono, vai gastar energia. Enfim, então é isso. Como eu disse, quando eu recebi o vídeo, eu falei, caramba, que será que é isso? Eu vou Uhum. atrás dessa história, né? Então é isso, a gente começou a bater esse papo e aí chegamos à conclusão de que era importante fazer essa live. Então vamos lá. Tem uma história de um projeto de lei que está aí tramitando e que, se for aprovado, ele seria uma caça mais, sei lá, mais rígida aí, né, mais severa às pessoas que estão sem documento nos Estados Unidos, especialmente na Flórida, certo? O que procede dessa informação? Existe um O projeto de que lei nesse procede é sentido? exatamente que existe um projeto de lei. É a única coisa que procede. Agora, o conteúdo do projeto de lei não é esse como estão falando por aí. Primeiro, assim, é importante, né, Patrícia, a gente entrar dentro desse Tá. projeto e falar duas coisas que eu acho extremamente importantes sobre esse projeto. Primeiro, por que ele surgiu, e segundo, começar a trabalhar em cima dele. Ele surgiu principalmente porque, segundo o governo da Flórida, e não é só segundo o governo da Flórida, realmente existem provas com relação a isso. A administração do governo Biden vinha trazendo imigrantes ilegais do México, colocando, fretando voos, né, digamos assim, noturnos, às vezes 2, 3 horas da manhã, sem informar o governo da Flórida, né, ou de outros estados também, acho que não foi só a Flórida, mas sem informar esses governos e liberando esses imigrantes ilegais dentro do estado da Flórida, isso 2, 3 horas da manhã, sem falar nada, e aí, na verdade, o que a gente viu, porque eu vi vídeos com relação a isso, vi testemunhos também de policiais e tudo, né, filmando na hora, somente são todas as pessoas que estavam sendo colocadas né, aqui dentro do estado eram homens novos, né, saudáveis, não era mulher com criança, nada disso. Então isso realmente começou a ficar bem estranho, né? E recorrente, por que você vai fazer isso? Não vai informar o governador do estado, porque no caso tráfico aéreo federal, né? Então ele não precisava informar, mas não informou o governador do estado, colocou várias pessoas à Uhum. noite aqui, ficou meio estranho. Aí houve toda ação, tem uma reação, né? Houve uma reação do estado da Flórida, falou assim, olha, nós vamos agora tentar começar a não tem como coibir, porque o Estado não tem poder para isso, mas eles estão tentando de alguma forma é, evitar que isso realmente continue acontecendo. Isso foi o começo de tudo, tá, gente? Só para as pessoas estão assistindo, entender por que isso, como é que começou isso nessa história. Começou através Tá. dessa questão realmente do fluxo migratório realmente transportado pelo governo federal diretamente por empresas que são por empresas aéreas, na sua grande maioria, que são fretadas pelo governo federal e fazem o transporte desses imigrantes. E aí começou tudo. E aí vem esse projeto de lei aqui, né, que que toca, na Uhum. verdade, aí dentro um pouco com relação a isso, mais focado nessas empresas. Mas vamos lá.
E Patrícia, se tiver alguma dúvida, me interrompe, tá? Porque eu vou começar a falar aqui, soltar o que eu ia falando aqui. Bom, Deixa eu só avisar uma coisa, antes de você começar com essa parte aí, só uma coisa, gente. O doutor André vai esclarecer e depois a gente vai, que tem gente já escrevendo, eu tenho dúvida, ele vai responder sim, tá? É que antes disso, ele acha importante, e eu também, esclarecer, para não causar esse pânico aí nas pessoas, esclarecer que história é essa desse projeto de lei. E depois, sim, a gente não, coitado de mim, mas o doutor André vai esclarecer as dúvidas de vocês com relação à isso imigração. aqui eu vou falar Vai lá, doutor brevemente, André, tentar manda ser o lá. mais breve possível, para falar um pouquinho sobre esse texto, né? Que são textos, na verdade, de 12 páginas. Uh, Vamos lá. Primeiro, o texto, na verdade, também é importante a gente definir o que seria, qual a intenção do legislador aqui, né? Que a gente chama no Brasil de mens legis, no Brasil, termo latino mens legis. A intenção do legislador nisso aqui. Parte foi o que nós conversamos, e aí nós vamos falar também né, como é que isso é colocado dentro dessa proposta. Então, eu estou aqui, eu vou praticamente destrinchar isso aqui rapidamente, mas tentar destrinchar exatamente o conteúdo do projeto mesmo. E o projeto começa a falar em cidades santuárias ou políticas santuárias, né? Para o pessoal entender o que é uma cidade santuária, um estado santuário, como a Califórnia, por exemplo, são locais onde o que nós chamamos de acordos de cooperação, né, entre os entes públicos, né, ele não tem, na verdade, o mesmo denominador comum. Ou seja, com relação à imigração especificamente, certas cidades não autorizam ou também não autorizam e não passam informação para o governo federal, que é o encarregado pela área de imigração, de quem está sendo detido, preso, enfim, apreendido, isso pelo Estado. Né? Então, vamos supor aqui que o imigrante legal cometeu um crime. Ele é preso, né? Pode entrar dentro aí de um processo criminal. Se for dentro de uma cidade santuária, por exemplo, a cidade santuária não vai nem informar a polícia de imigração, por exemplo, que esse indivíduo foi preso e está respondendo a um processo criminal. Então, ou seja, esse acordo de cooperação, ele não existe mais. Né? Ou seja, Tá. Entendi. Então agora é tudo interligado. Seria, né, a partir desse projeto de exatamente. Então, a lei, seria tudo polícia de interligado. imigração, a ICE, né, que a gente chama de ICE aqui, ela nem sabe que esse imigrante foi detido. Não, nem tem noção, porque a cidade não vai dizer, Tá. olha, e aqui os estados americanos, né, Patrícia, são muito mais autônomos que no Brasil. No Brasil é muito mais federativo, né? O direito criminal no Brasil, Sim, sim. penal, é federal, né? Aqui ele é bem mais centralizado ou Sim. descentralizado. Uhum. Tá, então esse é um ponto. Então a ideia seria interligar todo mundo e caso aconteça alguma coisa, por exemplo, com uma pessoa que está aqui sem documento, a imigração seria notificada de que isso aconteceu e essa pessoa sofreria mais Exatamente. esse, Parte aqui, né, claramente, enfim. é estabelecer esse acordo de cooperação entre o Estado da Flórida e Tá, a Polícia de Imigração. Tá? Praticamente, essa é um dos focos tá. desse projeto aqui, que ele fala em várias páginas, exatamente fala até nesse acordo mesmo. E, então, se a pessoa bateu lá aqui, vai ser informada, né? Qualquer processo criminal, tá, o status que até hoje não era, mas assim, status migratório, tal. Então, isso é importante a gente frisar, e aqui eu estou todas essas páginas que são referentes exatamente a isso, que são, na verdade, uma repetição da lei. Né? Então, eu estou passando aqui já para as partes mais são um pouco mais quentes. Né? Então, na verdade, esse acordo, né, ele iria entrar em vigor, está para entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2023. Né? Apesar de que, como diz aqui esse projeto, antes disso, as cidades aqui, e os entes municipais e o Estado já devem começar a formar essa polícia de imigração um pouco antes do que vem ocorrendo. Até aí tudo bem, eu acho que o pessoal não ficou muito coisa. O que deixou, né, coisa, né, totalmente alvoroças é a questão relacionada a essas empresas de transporte, né, que aí pode ser ferroviário, rodoviário, aéreo, enfim, se elas são realmente obrigadas agora, digamos assim, que em parte obrigadas a reportar se tem quem é o imigrante legal, quem não é, dentro dessas empresas. Então, né? E aí entraria, desculpa te interromper, mas só para ficar claro para as pessoas,
E aí que deu todo o bochicho aqui, principalmente, né? Porque chegaram a dizer o que o doutor André disse no começo da live, que, por exemplo, as crianças que vão de ônibus para a escola, né? Ninguém pergunta para as crianças, ninguém pede para os pais um documento, né, que diga que a pessoa está legal aqui ou não. Mas daí isso seria pedido e as crianças seriam impedidas de estar lá e tal. Então, Isso não vai, isso como é que é não tem a isso, menor doutor André? possibilidade de acontecer. Isso nunca aconteceu nos Estados Unidos, Não nem tem. numas leis, uma lei que passou, que foi um caso da Suprema Corte, chama-se Arizona versus Estados Unidos, que foi um caso muito severo, que na época a Arizona passou uma lei muito severa. Chegou-se também e não passou também, não caiu, isso caiu, mas a gente realmente não isso seria uma Tá. coisa que, né? Mas vamos lá. Mas o que seria, então? O que eles propõem, então, na verdade, É. que não é o boato? Porque o boato é esse. Você está aqui legal, seu Uhum. filho não vai entrar no ônibus para a escola. Então, você não vai pegar um ônibus daqui para outra cidade, você não vai pegar um avião para outra cidade dos Estados Unidos, tudo isso ia ser, né? A pessoa ia ser impossibilitada Tá. de O fazer que que tudo é isso. fato? O que O é que a lei fato? propõe aqui, até na última página? A proposta é que empresas de transporte, tá, que tenham contrato com o governo, digamos assim, elas não poderão fretar. E a palavra importante aí é a questão público-privado, privado-privado. Ou seja, se você está no Brasil, você quer fretar um ônibus para levar, né, todo o time de futebol de um lugar para o outro. Isso é privado-privado. Então, você entrou em contato com uma empresa, uma pessoa jurídica, fretou aquele ônibus, pagou o valor e foi. Sim. Isso é uma coisa. A outra coisa é uma concessão pública. Onde você, por exemplo, como tem aqui, né, no caso, você tem ônibus aqui nos Estados Unidos que vai do ponto A ao ponto B, trem, né, normalmente isso é uma concessão pública. É um contrato entre público e privado. Sim. Ué, como é o Como caso é, dos ônibus escolares, exatamente, como é em certo? muitos casos os ônibus escolares também, dependendo da cidade, alguns são contratados direto, mas em muitos casos também existem aí a contratação do privado, isso são ambos, né, mas existe a contratação do privado com o Sim. público também. O que acontece? A lei fala claramente Tá. aqui, empresas que irão, digamos assim, que venham a fretar. Eu estou fazendo essa distinção porque é muito importante, que não é um transporte de um indivíduo, não é o imigrante legal vai lá, compra uma passagem de trem e Tá. ele entra. Não é isso. É o frete do transporte. Então, como fala aqui, claramente a lei, se intencionalmente essa empresa fretar um ônibus, por exemplo, né, que venha para o estado da Flórida, e a lei fala isso também, não sei se as pessoas que falaram, que fizeram esses vídeos no YouTube não conseguiram entender o inglês aqui, mas a gente fala claramente, into the state of Florida, bem claro. Né? Se você for de fora para dentro, né, into, é fora para dentro. Então, se você estiver vindo para o estado da Flórida, fretando um ônibus, e sabendo que esse ônibus fretado, ônibus, trem, enfim, né, sabendo que esse ônibus fretado, ou até avião, mas Uhum. sabendo que esse ônibus fretado é para conduzir imigrantes sem documento, você pode perder concessões e direitos de fazer negócios com o estado da Flórida. É isso. Tá, então não é nada disso, gente. Não é E está nada aqui, disso. as Tá. palavras até sublinhei aqui, não sei se alguém consegue. As palavras são muito claras aqui. Willfully Não, é knowing. importantíssimo É esse o tipo dolo, você de tem que ter intenção. A esclarecimento. empresa que já tem essa intenção, que sabe, e mesmo assim faz, ela vai ser punida. Sim, Mas não tem nada a ver com você pegar um ônibus, você que está né, sem status nos Estados Unidos, você vai pegar um ônibus, isso não tem nada a ver. Ninguém vai pedir, deixa eu ver aqui teu status, espera aí. tá. Não, é que as pessoas gostam de fazer esse tipo de alarde e tal para ganhar like, seguidor, as pessoas É, compartilharem. Isso é muito sério, né, gente? Aí você deixa uma família aí sem dormir à noite. Mas, doutor André, então a notícia não é tão ruim quanto a gente estava ouvindo por aí. É um boato, na verdade, né? Foi importante esse esclarecimento. Ó, o Curi-chefe está dizendo, eles querem inibir a criminalidade. É isso, doutor ah, André? eu diria que, na verdade, eu não diria que seria inibir a criminalidade. A função realmente desse projeto é pegar os imigrantes que estão cometendo crime ou que estão sendo transportados para o estado da Flórida, que, né, dessa forma, que não venham, não é que não venham, né, dificulte a Sim, entrada,
E que realmente Sim. quando essa pessoa que comete um crime aqui, né, pague pelo crime que cometeu, ela seja deportada porque ela é formada da polícia de imigração. A finalidade é essa, né? Porque não aconteceu o que Sim, acontece em sim. outros estados, de que você vê os Essa. imigrantes ilegais Eu. saindo da cadeia, cometendo mais crimes e tal. É isso, essa é a finalidade. Uhum, tá. Gente, tudo esclarecido, então, calma, não há motivo para desespero, então, eu continuo dizendo porque, assim, me dá uma angústia quando eu vejo as pessoas compartilhando coisas de fontes duvidosas, sem checar e tal, então, cheque antes de compartilhar, de contar para o seu amigo, de, sabe, de compartilhar informação que Patrícia, não tem só nenhuma para concluir, é procedência, verdade? porque isso é muito Eu sério. ouvi pessoas dizendo que imigrantes legais, quem tem green card, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, teria que, de repente, para entrar no avião, teria que mostrar que tem green card. Né? Eu não sei de onde é que tiraram isso aqui. Realmente, sinceramente, eu li isso aqui 4 vezes. Eu não sei de onde tiraram essa interpretação. Eu até tentei ver, peraí, será que tem alguma coisa que eu não estou vendo? É uma falta de. De repente, né, doutor André, é o que você falou, não é nem é mais uma Eu acho que sim. leviandade do que uma maldade, né? É mais uma falta de conhecimento, uma ignorância do que uma maldade, mas de qualquer maneira provoca aí um desespero nas pessoas e a gente está aqui para esclarecer e acabou então, gente, não é nada disso. Vamos começar a esclarecer as coisas das pessoas, as perguntas das coisas é ótimo, as perguntas das pessoas, e eu já vou direto para uma pergunta que me mandaram hoje quando eu postei que ia acontecer a nossa live, que é a seguinte: o que é que mudou com relação ao visto de investidor, ao IB5? Tem muita gente me perguntando sobre isso. E eu falei, eu não vou responder nada. Quem vai responder é o O doutor EB, o André, ele que EB5 sabe. foi, finalmente, nós recebemos algumas notícias excelentes com relação ao EB5, porque ele foi renovado agora, né? Ele tinha sido extinto, EB5 é Centro Regional, né? Ele tinha sido extinto, entre aspas, e agora ele foi renovado, vai entrar em vigor em breve, essa nova lei, né, que já foi aprovada. Ele vai passar de 500 para 800 mil dólares, quem quiser fazer investimentos futuros. Agora, quem está no trâmite da EB5, Uhum. teve uma notícia muito positiva que quem está nos Estados Unidos vai poder pedir agora mudança de status. O que antes não poderia, né? O EB5 era aquele visto que você falava, pô, Não investi podia. 500 mil, mas eu só vou poder realmente mudar de status quando depois for aprovado, depois, enfim. Agora não, se você tem Sim. um 526 em trâmite, você pode pedir a sua mudança de status nos Estados Unidos. É fantástico. Opa! Boa notícia, então. Doutor André, estou voltando aqui um comentário da Aline underline Chiconelli underline Guerreiro underline. Ela diz o seguinte: mas também não podemos fazer apologia à ilegalidade. Isso é muito sério. Não, não, de Ninguém forma está alguma. fazendo isso. Longe da gente, principalmente o doutor André, que é um advogado de imigração, eu que sou uma jornalista com mais de 25 anos de carreira, longe da gente fazer isso. O que a gente está fazendo é esclarecendo um boato que talvez para quem está no Brasil não esteja tão efervescente como está aqui nos Estados Unidos, né? Com muita gente compartilhando, com todos os grupos recebendo vídeos nesse sentido, e é uma notícia Exatamente. falsa. Né? Então, assim, é só isso que a gente está fazendo, esclarecendo que essa notícia não é como está sendo tratada, como está sendo divulgado. Né? É só isso que a gente está fazendo. Ninguém está falando que tem Não, não. que proteger ou Não venham para os né, Estados fazer Unidos apologia à ilegalmente. Eu ilegalidade. falo isso. É. Não, pelo amor de Deus, o doutor André trabalha exatamente com isso, né? Seria até uma coisa maluca se a gente estivesse fazendo isso. Bom, vamos para as perguntas aqui, gente. Mandem, por favor, perguntas aqui no pontinho de interrogação para que eu não perca lá no meio dos comentários, tá? Ó, a Beca Rufino, doutor André, diz o seguinte: ela está falando sobre exatamente o EB5, o IB5, né? Aplicamos para o EB5 em torno de 2 anos atrás. Qual vai ser o proceder desse Pergunta visto? interessante. Primeiro tem que ver se ela aplicou no Brasil ou ela está aqui nos Estados Unidos com algum outro visto, né? Eita, Beca, responde onde é que você está, então, e onde é que você aplicou para eu dar continuidade. Mas manda aqui na caixinha de perguntas para eu não te perder lá. E aí É, o doutor André complementa. Mas diga, vamos doutor responder André, em de uma termos forma ou de outra. Se ela gerais. estiver no Brasil, né, agora com a renovação do visto, o processo dela vai voltar a andar. Então, volta para frente e aguardar aí a Tá. entrevista no consulado, digamos assim. Se ela estiver nos Estados Unidos com visto de estudante, por exemplo, ela vai poder dar entrada no pedido de mudança de status daqui, já
pro Green Card e aguardar aqui. Como quem está aqui com o Tá, EB2, por exemplo, pedir mudança de status, enfim, vai ter o mesmo direito. tá. O querido Kurichev, que eu já li uma mensagem dele agora há pouco, ele está perguntando: os demais vistos, o EB2 e NW, mudou alguma coisa? A gente já falou muito sobre esse visto, que é um visto incrível, né? Que aí contempla várias profissões, né? E ele tá. Esse. Você não, olha, eu já estou assim, me achando um pouco entendida no De assunto, tanto, né? né? Falar. A gente fala tanto, eu e você, né? Eu tô tipo, quase É, fazendo uma faculdade de estando de direito aqui com visto o lá. doutor André. Mas Mas, brincadeiras à parte, assim, esse visto, o EB2 e NW, é aquele de interesse nacional, É. habilidades extraordinárias, interesse nacional, né? Mudou alguma Bom, coisa, doutor André? mudou pouco tempo, sim, né? Teve uma excelente notícia também para profissionais de determinadas áreas, como de tecnologia, engenharia, ciência de saúde ainda também, enfim, e a parte empresarial, que Uhum. houve uma medida provisória, digamos assim, do governo Biden, realmente dizendo que pretende promover esses profissionais. Então, isso é muito bom para quem tem Poxa, empreendedores também empreendedores estão incluídos. vai se Então, aplicar eu também achei, eu olhei e falei assim, maravilhoso. empreendedor, tá lá, empreendedor também. Então, é muito positivo Que realmente ótimo. para esse visto, essa medida provisória que é o governo dizendo que tem interesse. Né? Então, não é só a gente que está dizendo que você é um profissional excepcional. A gente demonstrando que você é excepcional e o governo tendo interesse, ó, ajuda bastante. Poxa. E o EB2 é aquele visto que você não precisa. Mais um achismo meu, se eu estiver errado aqui. Estou parafraseando meu amigo Maurício Meirelles, que tem um programa que eu amo, chamado Achismos no podcast, lá no Spotify. Fiz uma confusão. Tem um podcast, que é um programa no Spotify, e chamado Achismos, que é muito legal, e eu tô com achismo aqui. O EB2, ele é. Você não tem que ter um trabalho já aqui Não. nos Estados Unidos para você Essa é uma vir das para cá, coisas certo? fantásticas do visto, né? Você não precisa ter uma proposta de trabalho, você tem que demonstrar que você tem condições suficientes de Maravilhoso. se colocar no mercado. Sim, se você tem um currículo que, olha, meu currículo é Tá, bom o suficiente que eu consigo me colocar no mercado. Mas você não precisa já ter aquela tá, proposta específica, ou já ter um trabalho já. tá. Então isso é melhor ainda, né? Você não precisa ter isso para você conseguir aplicar. Vamos lá. É, a DNYZ.40 pergunta o seguinte: quem tem green card pode um filho ter seu visto negado para entrar no país? Pode, pode, pode. Se você. É. Mesmo você tendo green card, o filho pode ter o Pode. visto O, negado? o Green Card, a gente chama Green Card, ele é um visto personalíssimo, né? Ou seja, ele tem a Entendi. esfera dele é só a você, pessoal. Então você Só pode pessoal, tá. passar de repente para o seu filho menor, digamos, né? Você tem um green card, você passa para um filho menor. Perfeito. Agora, Tá. se você tem um green card, você vai pedir um visto para esse filho menor, por exemplo, até casos, né? A gente vê aqui mais de um, infelizmente, que eles negam o pedido de turismo do filho menor porque sabem que você tem green card e você vai para os Estados Unidos trazendo seu filho, que seria o turista, mas na verdade ele iria vir para ficar permanentemente. Né? Então isso acontece mesmo. Tá. A Tainara Souza, ela tem green card há 3 anos. E agora ela queria trazer o pai para morar aqui nos Estados Unidos. Ela tem alguma facilidade por isso? O pai já tem mais de 75 anos, ou seja, não vai tirar o emprego de ninguém, que é o que a gente entende que seja uma Uhum. coisa que dificulta aqui, né, a imigração. É, como é que Nesse é nesse caso, caso, ela doutor vai André? ter que pegar a cidadania. Ah, Ah, só vai, depois da vai, cidadania ela consegue trazer o pai. é, Mas aí é é fácil? bem mais tranquilo, sim. O cidadão americana, né, tem um caminho muito mais direto de trazer os pais. Não é difícil, não. Ah, tá bom, ótimo. Vamos lá, mais uma pergunta. A Sabrina R. Oliveira está dizendo assim: apliquei para o EB2NW há mais de 7 meses, mas o Combo Card, que é aquela permissão de trabalho e de viagem, não chega. Será que alguma coisa pode nos ajudar nessa demora? Ela está aqui nos Estados Olha, Unidos, a Sabrina, Sabrina. isso realmente está meio, né?
all over the place. Não tem um determinado padrão de tempo, né? Alguns estão vindo mais rápido, outros estão vindo... Tem, Poxa, mas eu 7 tenho casos, meses, eu tenho doutor casos André, de é mais de um ano. bastante, hein? Mas mesmo agora que as coisas estavam Mesmo agilizando e agora, tal? é aquilo, né? Alguns casos você percebe, você fala, poxa, esse aqui tá. Agora outros casos estão vindo muito mais rápido. Então tá meio. Não tem um parâmetro certo como a gente tinha antigamente, né? Antes do Covid, isso é o Covid, né, gente? Antes do Entendi. Covid era em 3 meses você chegava, era quase que certo. Deve chegar até um mês e tal, mas não passava de Certo. 3. Hoje em dia, Sabrina, segura um pouquinho mais de paciência, que qualquer momento chega. Não tem nada que ela possa fazer, né? Não Sete tem. meses não Agora já está é fora do esperar. prazo que a imigração tem no sistema, né? Então ela não tem como pedir. Então se ela tiver uma emergência muito, né, uma coisa muito emergencial, ela pode tentar, né? É, Agora realmente tem que ser emergencial mesmo, né? Alguma coisa que ela justifique ela pedir um aceleramento, né? justifique. Tá, tá bom. É, vamos lá, próxima pergunta aqui. Hum, aquela pessoa que perguntou, a DNYZ.40, ela está perguntando de novo. E depois da cidadania, eu posso pedir para o meu filho maior e meus pais? Ou provavelmente eles não Uhum. vão conceder? Lembra, ela tinha perguntado, quem tem green card, o filho pode ter o seu visto negado para entrar no país? Aí você respondeu, aí agora ela quer saber, tá bom, e depois da cidadania? Eu posso pedir para o meu filho Pode. maior e para os meus Os pais? pais, Pode, pais né? são considerados familiares diretos, né? Então você pode pedir, não tem cota, digamos assim. Então você pode pedir. Os filhos maiores de vinte e Tá. um anos de idade entram numa cota que ela pode pedir também, mas no caso aí demoraria um pouquinho mais para o filho mais velho, né? Os pais é mais fácil. Tá. Tá. A Anak_S Martins está dizendo o seguinte: entrando com o EB3 hoje, qual é o prazo médio que está É levando? Dá B3 para para a dizer isso primeira agora, doutor André? fase do labor, uns 6 meses, dependendo de quando você der entrada, né, especificamente. E a segunda fase, se você pagar aquela taxa extra de 2.500, 15 dias. Tá, esse aí, gente, essa taxa extra, que é o Premium Process, né, doutor André, é Pode, é isso mesmo, você falou, é Posso isso trabalhar aí. no seu escritório, gente. Não, deixa que eu vou ficar Você sem sabendo voz aqui, eu tudo, eu fico, tô deixa, não, impossível vai, hoje. solta aí. Você me chama que eu falo. Eu atendo, eu posso fazer tudo. Brincadeira, gente. Esse é um assunto muito sério, é uma brincadeira entre eu e o doutor André, porque a gente já tá há CPI quantos anos management trabalhando juntos, player. doutor André? Sei lá, uns 2 anos. Pois é, e aí eu já, obviamente que eu, né, já aprendi alguma coisa. Minha amiga Bia Garcia tá dizendo, quero ir aí, morar perto de você, amiga. Vem, Bia. Vem que você vai amar. E eu vou amar ter você aqui comigo também. Mas enfim, a gente falando sobre o Premium Process, que é aquela taxa que você paga para acelerar o seu processo. Isso pode ser feito com relação ao EB3, mas assim, ajuda bastante, mas você tem que ter grana, porque é A US$ 2.500 a mais de mais, todo não o é brinquedo processo. não, Então né? você tem toda a montagem, aprovação do labor, É, envio o processo. É aprovado isso também. Depois que é aprovado, você tendo os 140 aprovado, também não é o combo pack ainda, você tem que aguardar a autorização de trabalho, enfim, não é o green card ainda, né? Mas sim. para você ter o 140 aprovado, o EB1, né, o EB1A, por exemplo, cabe essa taxa, o EB3 também cabe. Infelizmente, o EB2 ainda não cabe. Tá certo. Deixa eu voltar lá que tem mais um monte de perguntas aqui. Deixa eu ver aqui que eu não li aqui. A Bárbara Azevedo diz o seguinte: meu irmão já é cidadão americano. Eu posso aplicar para o meu green card e da minha esposa? Então não é a Bárbara que está falando, quer dizer, Pode ser também, pode ser, né? Pode ser, pode ser. Posso aplicar para o meu. Não, agora pensei, eu posso aplicar para o meu green card e da minha esposa e filho por meio dele? Ah, já entendi tudo. Ela quer saber o seguinte: o fato do irmão dela ser cidadão americano facilitaria a imigração da família dela direta, ou seja, Uhum. esposa e filho, né, por meio desse green card do irmão? O irmão Como sendo cidadão proceder? americano, ela pode pedir, ela tem uma possibilidade de pedir Hum. também o green card através do irmão. Só que realmente ela tem que entender que o prazo para green card irmão, como tem uma limitação numérica, é um daqueles que tem uma limitação numérica, pode demorar aí uma média de 14 anos no momento. Oi!
14 anos para trazer o irmão? Então, desculpa, Adriano, meu irmão, você vai ficar aí no Brasil mesmo, porque realmente. O Mentira, F4 14 anos! posso até ver aqui rapidinho exatamente, porque eu nunca lembro de número, né? Mas, não, com certeza Nossa, é muito muito tempo, tempo. hein? Não, mas para trazer Para pai não tem. trazer, Quando você falou que para para trazer pai é trazer pai é fácil, depois. muito mais fácil, porque não tem essa questão numérica. Dependendo do seu grau de parentesco, você entra numa limitação. Ah, é o Você grau entra de numa parentesco que é limitação o negócio. numérica, porque tem uma quantidade de vistos por ano para determinados graus de parentesco. Se você por exemplo, você é filho de cidadão americano ou da Green Card, mas você tem menos de 21 anos, quer dizer, Green Card não, mas cidadão americano, você tem menos de 21 anos de idade, você tem ilimitado. Então não tem uma limitação numérica, né? Ó, vamos lá. F4 está em março de 2007. Então, que estão avaliando casos de março de 2007. Então, você pega aí Nossa senhora, 2010, mentira, a gente 2022, está em dois mil e tem vinte e mais de dois, 14 gente. anos. Ah. É. Ô, Bárbara, então o fato do irmão dela ser americano, Olha, ser não cidadão americano, não adianta, porque adianta o que a nada. gente normalmente recomenda nesse tipo de processo, né? Primeiro que o tempo pode mudar, isso não é uma Ah, questão, pode ser que venha eventualmente a encurtar. E se é a única forma dela migrar e depois passar isso para a família dela, é bom que ela dê entrada um dia, né? Porque se ela não der entrada nunca, nunca vai acontecer. Você tá falando assim, tudo não vai, bem, não 14, vai. 15 anos, sei lá, pô, nossa senhora, claro, é muito tempo, mas se ela não der entrada, ela nunca vai ser chamada, né? Então, Você sabe que uma coisa que as pessoas têm medo, doutor André, que eu lembro de uma outra live que a gente fez e a gente tocou nesse assunto, as pessoas têm medo de, ao longo desse período, terem que pagar honorários, taxas, enfim. Como é que é? A pessoa dá entrada no processo, ela paga o que ela tem que pagar e depois isso tudo rola sem. Como é ela que é paga isso? inicialmente as taxas de imigração, os nossos honorários iniciais, que é muito pequeno nessa situação, e depois ela vai ficar aí Uhum. 15 anos sem pagar nada. E o E, processo o processo rolando, rolando. fica lá, né? Sem ela. Não, não, eu sei, mas eu digo, não, não precisa de um acompanhamento por parte de um Não advogado que de vez em precisa. quando Não precisa porque vai. Não precisa, tá bom. Então, é fazer e esperar, né? Tá certo. Olha só, o Hernani Júlio, ele diz: o da minha família chegou, só o meu que não, já tem 1 ano e 3 meses. Ó, o Hernani, manda lá, deve ser. Será que é o Green Card? O que será que ele tá dizendo? Ele deve ter mandado lá em cima e eu perdi aqui. O Hernani, faz o favor para mim, manda lá na caixinha de perguntas, onde tem o pontinho de interrogação, o resto da sua pergunta. Mas isso costuma acontecer muito, né, doutor André? Eu conheço famílias que veio brincar, por exemplo, dos pais, não veio das crianças, todo mundo entrou junto, ou veio das crianças, não veio dos pais. Por que isso Ultimamente eles estão acontece? separando muitos processos, né? Então eles pegam alguns processos de familiares e mandam para um determinado departamento, e depois mandam para outro. Isso é uma separação, né? Mas dos Não é filhos uma menores de regressão, idade, diferencial. separa dos pais o processo? Ou dos cônjuges do aplicante principal e dos aplicantes secundários. Então acontece eles separarem, às Que vezes eles separam loucura! sim. Então o que acontece quando há essa separação é que eles não são, obviamente, avaliados no mesmo junto. Juntos. Ixi, que dureza. Ô, Hernani, manda lá a sua pergunta, vai, para a gente poder te ajudar, que eu tô vendo que você está em pânico aí, 1 ano e 3 meses esperando. Mandar um beijo para minha amiga Bianca Rinaldi, linda, que está com um espetáculo incrível em São Paulo, que na minha próxima visita em São Paulo eu faço questão de prestigiar. É uma super atriz. Olha aqui, vamos lá, pergunta. Ah, a Bárbara Azevedo está dizendo o seguinte: obrigada pela resposta. Eu já tenho residência permanente no Canadá e eu vou aplicar para a cidadania daqui de lá do Canadá, no ano que vem. Você sabe se isso facilita para o processo de brincar a cidadania canadense, Não, então, doutor acho André? que não. Não, se ela tiver os Não muda requisitos nada. para a cidadania, Tá, isso não influencia em nada, canadense, você ser cidadão de brasileiro. outro país. É, tá, dá na mesma. Tá, o Paulinho Prinalu diz assim, depois do... Isso aí eu já não sei.
Depois do I-485, eu não sei o que é isso, protocolado, qual a média de tempo para chegar o EAD, É, EB3? o O que é EAD isso, é o Combo Pack, né? 1485? O 485 Ah, o Combo Pack a trabalho. permissão de Principalmente o EAD viagem seria e mais trabalho. missão de Tá. trabalho. O que é com. Bom, o prazo aí para chegar, o primeiro demora, pode ser realmente seja 6 meses mais ou menos, mesmo que você tenha o teu. Quando você tem o EB3 aprovado, pode ser que venha um pouquinho antes, mas é difícil falar. E o 485 você vai ficar 1, 2 anos aí até realmente se resolver. Tá. Outra pergunta aqui, ó. O Célio Soum, ele diz assim: já cumpri o castigo de 10 anos sem solicitar o visto para visitar os Estados Unidos, fiquei ilegal no país. Ah, então por isso que ele cumpriu esse castigo. E gostaria de solicitar novamente. Acho que a Uhum. pergunta terminou aí, mas né, o comentário, enfim, acho que ele quer saber se tudo bem, como é que funciona, né? Se ele já cumpriu esse Olha, castigo se aí ele de 10 cumprir o anos. castigo, ele está elegível, digamos, para aplicar de novo. Não significa dizer que ele vai conseguir, né? É muito difícil. Mas também não significa que ele Exatamente. não vai conseguir, porque É, ele já teve já esse cumpriu, problema, pode ser que certo? ele Ele já consiga, cumpriu. ah, mas o que ele tem que fazer realmente é tentar, né? Acho que contrate um profissional para realmente auxiliá-lo nisso e ele tem que realmente tentar, né? Porque também se ele não É, tentar, é aquela história. Se você não tentar, você nunca vai conseguir de qualquer forma que você nunca é, tentou. exatamente. Ó, é, Autis, Autismart Therapy, Autismart Therapy, É. tô gastando meu inglês aqui, diz o seguinte: uma pergunta para uma filha, uma pergunta para uma amiga, filho especial com síndrome de Down, 25 anos. Ele e pais dele estão aplicando o EB2. Caso aprove, ele mesmo com essa idade, solteiro, é, podem aplicar para ele? Os pais Pode. estão estudando. Comprovando que ele é relativamente ou completamente incapaz, pode. Tá. Tem mais pergunta aqui. A Anak, underline S. Martins, que já tinha feito uma pergunta, ela está dizendo: por que o EB2 muda de escritório? O meu mudou há um ano e nada. Como Olha, assim? depende da fase, eu não sei se é a fase que ela está falando. Normalmente, a primeira fase dos 140 não tem mudado de escritório, não. O que tem mudado Como é mudar de escritório? Você aplica e é um lugar que está analisando seu processo, isso, depois vai para acontece, outro mas normalmente lugar? acontece isso no Combo Pack, no 485, que eles já mandam para outro lugar exatamente porque se um centro de imigração está muito congestionado, eles pegam aquele e mandam para um Hum, outro que está menos. Então, isso realmente vem acontecendo. sim. Aconteceu bastante, a gente recebe notícia, teu caso mudou, no meu caso cliente, né, mudou para o escritório X, escritório Y, verdade. O I-140 não, o I-140 normalmente tem no mesmo Tá, lugar. tá. É... Ericim G. Ah, gente. Eu tento acertar os nomes, mas às vezes não dá. Ericim G. Guineri. Espero que eu tenha falado certo. Ele está dizendo o seguinte: se eu estiver aplicando. Por isso que eu peço para vocês mandarem na caixinha de perguntas, gente, porque senão fica subindo e eu não consigo ler. Ó, se eu estiver aplicando para o EB2 NIY, não, NIW, porém uma empresa dos Estados Unidos me convidar para trabalhar nos Estados Unidos, eu Claro, posso aceitar? você pode. Melhor ainda, né? É um ponto muito Ajuda? interessante da pergunta que vale um comentário. Você pode, o cliente pode Hum, aplicar para o EB1, para o EB2, ao mesmo tempo, para o EB3 ao mesmo tempo. Um não retira o outro, tá? Um não exclui o outro. Não há um excludente nesse caso. Então, se você quiser aplicar para o tá, EB2 e para o EB1, a gente tem. Esse aqui, nós temos vários clientes nessa situação. A gente tem clientes aqui de EB2, EB2, EB2 NW e EB2 via trabalho, como é o caso que ele colocou. Então, pode ser. Não tem problema nenhum, tá? Isso tá, um não exclui o outro, não. tá. Aquela que eu li, a Autism Therapy, ela está perguntando se aplica junto, e ela está dizendo que é sua vizinha, não sei se é minha ou sua.
Mas ela está dizendo isso, não sei de quem você é exatamente, depois você me conta aqui, viu? Mas enfim, Como ela é quer que é o nome saber da se empresa? aplica junto. É aquela pessoa que comentou com a gente sobre uma pessoa com síndrome de De Down na 25 anos. família, lembra? De 25 Ah, anos. desculpa. Aplica tudo Aplica tudo junto, junto, né? né? Obviamente, isso vai ser um processo um pouquinho mais complicado, porque vai ter que se demonstrar realmente que essa pessoa ela tem essa necessidade, essa capacidade. Então, mas é possível sim aprovação, tá? Sem dúvida, contrate, eu não sei Tá. o que ela está fazendo, o que O, ela fez, mas sem dúvida, ainda mais nesse caso ainda, você tem que ter um advogado. é. E você sabe, né, doutor André, eu tive uma discussão outro dia, uma discussão é modo de dizer, não foi uma briga, foi um bate-papo sobre isso, né, com uma conhecida minha que disse o seguinte, mas eu não preciso de advogado de imigração, eu posso preencher os papéis, eu posso... Aí eu falei, olha, você pode, mas você pode errar feio, né, e você vai gastar uma energia e uma grana e tudo, e colocar, deixar tudo ir por água abaixo, porque você não tem E preencher conhecimento papel não é só, suficiente, né? enfim, Então, é mais do assim, que só preencher papel, né? Se for só preencher então, papel, a gente faz muito é, mais do que isso, ainda mais para determinados vistos. se Ah, fosse não, só isso, estava fácil, né? É conhecer todos os detalhes das leis, né? Não é uma coisa que qualquer um tem como fazer. Quer dizer, eu leiga no eu assunto. O que que acho, você me disse? obviamente, ah, eu sou obviamente imparcial, estou brincando, né? Suspeito nesse caso, mas Suspeito. claro, isso é. Gente, olha só, é muito simples, tá? A gente vê várias vezes, toda semana aqui tem pelo menos 5 a 10 pessoas que entram, não, 5, 10, mais ou menos 5 pessoas por semana que entram em contato com o escritório que fizeram processo por conta própria, tiveram problema, não sei o quê. Sempre tem isso. Ah, Hum, seja qual for o tipo, né, vários tipos de processo. E, obviamente, o que eu já vi, né, Patrícia, de pessoas, de casos que a pessoa estava com a faca e o queijo na mão. O processo dela, da família, uhum, praticamente, né, todo um trâmite bem resolvido. O que a pessoa fez? Eu faço por conta própria. Eu vejo aqui, eu vou ver ali. E hum. casos assim, eu tenho visto que pessoas que estão com a família, caso queijo na mão, estão em processo de deportação, estão ilegais, porque fizeram a coisa Eita, errada. Obviamente, hoje se arrependem, mas não vale, assim, sim. né, se eu tiver com uma coisa na minha pele, eu posso lá pesquisar Ah, não! Isso aí é aquela coisa, você quer pintar o cabelo, você não vai no açougueiro, né? Você quer pintar o pois é, cabelo, você posso vai até pintar o querer cabelo no botar, pintar cabeleireiro. sozinho, mas não vai ficar bem. Vai ficar uma porcaria, feio É, exatamente. Não, é. cada um na sua, né, gente? Não é à toa que as pessoas fazem faculdade, se especializam nesse assunto e tal. Mandar um abraço pro meu querido. Ai, tô voltando aqui, ó. Tem um monte de gente legal participando, mas o Arthur Borelli, meu companheiro de voo para o Brasil, tá aqui prestigiando a nossa live. Um abração para ele. Tem mais um monte de perguntas aqui. Deixa eu colocar aqui na caixinha, gente. Não vai dar para responder todas, tá? Mas olha aqui, a patricia.muniz.mil. Minha mãe é cidadã americana. Eu posso aplicar para mim e para os meus filhos? Eu Pode tenho aplicar quarenta e sim. nove anos. A única questão é se ela for casada ou solteira, se importa também, porque a única questão, como ela tem mais de 21 anos de idade, ela entra naquela cota, né? Naquela numérica, questão numérica, né? Mas poder, sem dúvida, ela pode. Pode sim. Tá. Tá, mas é uma coisa que demora, sendo que a mãe dela é cidadã? Peraí, deixa eu ver aqui. Tem que ver primeiro se ela é também casada ou solteira, porque isso faz diferença. Ih, Patrícia, manda essa resposta aí pra gente, vai. Ó, ela tem 50 anos, ela se corrigiu aqui. Mas, Patrícia, manda lá esse complemento aí da sua 50, resposta, que daí, eu vou. daí o Pra você doutor ver como André é que é a pode responder diferença, com tá? Por mais. exemplo, eu vou aqui assumir que ela seja casada, tá? Ah, E a mãe é cidadã. tá. Se ela for casada e a mãe é cidadã, ela é F3, eles estão avaliando processos, dependendo do filing aqui. Aí eu vou falar que pode ser de novembro de 2008, ou dependendo do caso dela, agosto de 2009. Tá tempo a peça, né? É. E se ela não for Se casada? ela não for casada,
ela passa para 2014. Melhora um Não pouco, é mas exatamente. enfim, né? Infelizmente, todos esses casos entram É, na questão numérica. tá certo. A Sabrina Oliveira está querendo saber o seguinte: por que os pleitos no Brasil estão indo tão rápido? O meu foi para o Texas, agora está no Nebraska. Tem diferença entre ser mais criterioso do Não, que está indo o outro? Ela rápido quer saber. porque o processo, quando por algum motivo, eles estão avaliando o processo mais rápido aqui mesmo. Tá mais rápido aqui mesmo, tá? De qualquer maneira, a gente tem tido muitos e muitos casos de EB2 que a gente está recebendo resposta dentro de 6 meses. Tem acontecido bastante. Mas Vai. no Brasil vai mais Porque rápido depois do da que aqui? aprovação aqui, bom, Por quê? o que acontece? Depois da aprovação aqui, vai para o outro órgão, que é o NVC está indo tá muito rápido. Aí depois que você passa toda a análise criminal, tal, sei o quê, aí manda para o consulado. O consulado em si está agendando bem rápido. E é por isso que Hum, está indo muito mais rápido do que a hum. imigração aqui. Então, para a entrevista no consulado, está muito mais rápido do que agendar a entrevista aqui nos Estados Unidos. Que doideira. Tá. O CH underline Santos 76 diz o seguinte: meu amigo tem o visto L1 e a empresa submeteu o pedido de green card. Quanto tempo leva esse processo? Uh, olha, eu vou dizer, Mais ou menos. no caso, seria o EB1C. Tá difícil de responder. Eu estou meio reticente a responder, porque o que eu tenho visto aqui, a gente tem. Olha, é um processo demorado, tá? Os EB1Cs que a gente tem aqui estão demorando muito. A gente tem um, dois, a gente tem até mais de dois, três. A gente tem tentando 2 anos e meio aqui de EB1C. Então, EB1C está Ah, bem, bem, bem enroladinho mesmo. Porque. eu sou uma otimista, viu, doutor André? E daí eu sempre acho que, então, quanto antes você entrar, antes vai sair. É, É não, demorado, não, fazer o quê? não Iris tem ou jeito. Iris, né? Mas aí, Exatamente. Se você não entrar, nunca sai, né? Então, não adianta ficar. então entra logo. Se é demorado, entra logo para sair logo, A meu cada querido, vídeo tem a porque não sua. tem jeito, né? Olha aqui, o IG.herreiro, eu falei esse, será? Ele está perguntando o seguinte: a empresa dando entrada no processo para o EB3, em quanto tempo ele pode começar a trabalhar nos Se Estados ele estiver Unidos? fora dos Estados Unidos, no caso, só quando ele estiver depois da entrevista no consulado, estiver tudo ok. Se ele estiver aqui, só quando chegar o Uhum, combo pack, né? tá, Aí e daí depende, né? Não dá para dizer assim. Tá, a Patrícia.muniz.mil, lembra? Ela tinha mandado falando que a mãe dela era cidadã americana, que ela tem 50 anos e que ela e os filhos Uhum. estavam querendo aplicar para vir para cá. E aí a gente ficou na dúvida se ela era casada ou solteira, ela é casada. Então, daí, por sendo casada, é Casado, um ela pouco mais cai demorado? para 2008. Novembro de 2008. Casado é mais demorado. Eita vida. Queria dar uma notícia boa para amiga, mas o que vai fazer, né? O Gabriel Oliveira, underline, será que é isso? Dois underlines? Ele está dizendo que ele é russo. O processo é diferente? Você é russo chamando Gabriel Né? Oliveira, Gabriel? Ele É. deve ter nascido lá, filhos de brasileiros, né? Enfim. E aí ele quer saber se o processo é diferente de Princípio alguma não, maneira. depende do que ele estaria pedindo. Se ele está pedindo algum status de proteção, alguma coisa nesse sentido, não sei. Aí, enfim, depende muito. Se ele estiver É, pedindo pelo trâmite normal, como se fosse igual todo alguma. mundo, digamos assim, no Tá, não asilo, nada asilo. relacionado a. Não, aí o status dele vai normal como qualquer um. Tá. Agora é Leju Marcondes diz o seguinte: tive o meu processo de EB5 aprovado em novembro de 2020. Dei entrada nos documentos no Uhum. NVC, eu não sei o que é isso, mas o doutor André sabe, em maio de 2021. Será que eu vou ser chamado logo para a entrevista agora com a Deve ser volta do chamado em EB5? breve, sim, porque agora com a volta, a gente espera que toda essa leva que ficou meio parada no consulado, ainda mais quem já esteve com toda essa questão resolvida, que seja que comece realmente a ser chamado, sim. Agora, é torcer a qualquer momento. Tá.
Tá bom. Ah, gente, tem tanta pergunta aqui. Eu tô tentando não repetir nada e esclarecer o máximo de dúvidas de vocês possível aqui, porque eu sei que, como eu sempre falo, isso aqui é uma oportunidade única, né? As pessoas normalmente elas não têm esse acesso, então aproveitem mesmo para fazer pergunta. Óbvio que o doutor André você marca uma consulta e faz a consulta com ele, mas o que eu estou dizendo é esse tempo dele aqui é difícil, né? Dele parar para ficar respondendo. Já fui no escritório dele, tem milhões de papéis lá para ele resolver, para ele, né, para ele A olhar, para gente ele já fez, escrever, a gente já fez enfim. até a cama de papel Então é aqui, já complicado. só cama, travesseiro, só. Tá tudo pronto. Ave Maria, eu imagino. Olha aqui, doutor André, o Anísio Underline Junqueira diz assim: pessoas acima de 40 anos, adequando o tipo de visto, Claro, podem aplicar para o claro. A idade trabalho? não é um. Para trabalho? a- Anísio, 40 Pois é, anos, a gente agora está na fiquei até, flor da agora até idade. fiquei. 40 É, anos a gente 40 é anos, força pô, de um trabalho. garoto. Claro, claro. Poxa É, vida. É. Não que a gente seja suspeito, eu e o doutor André, não que a gente esteja dizendo isso porque a é, gente já está nós nessa estamos faixa etária. próximos, né? Mas eu acho que você ainda um pouco já ancião, 40 anos, já tá, ainda pode servir, ser útil, com força de trabalho aqui, sim, claro. Anísio, ele É sabe, né? brincadeira, Acho que viu, ele saiba, Anísio? né? A gente já passou dos 40 faz tempo. Eu vou Pois fazer é. Também, 47 também, esse ano. E verdade. você, doutor André? É, É 47 tudo. também? Tá vendo? A gente está É, muito conservados. Vamos lá, deixa eu achar mais uma é o Botox, perguntinha é o aqui e eu Botox. vou liberar o doutor André. Ah, antes fosse, viu? Antes ele resolvesse, viu? No meu caso é o filtro É que tá aqui verdade. hoje, porque eu não tive nem tempo de me arrumar. Mas olha aqui, a Gisela Reis 8. Ela é portuguesa, o esposo é brasileiro. O esposo tem um filho de 16 anos querendo ir para os Estados Unidos. Ela não perguntou mais nada, eu não sei o que ela quer saber. Ela deve querer, não sei. É. Ai, Gisela, manda a continuação da sua pergunta. Deixa eu ver aqui na caixinha. Ó, o Eric Brasil diz assim: sou cidadão americano, pensando em Uhum. trazer meus pais. O Green Card viria, o Green Card viria para Não, 2 anos entendi a primeiro? pergunta dele. Não, ele consegue. É porque Ah, o que que ele quando é quis dizer? via Eu não entendi. casamento, né, o green card ele vem, ele é temporário, né, que é o condition. Aí depois você retira essa condição. Hum. Ah, aquele Isso, green é card que vem e depois basicamente você é tem que isso. Mas no caso renovar. dele, Tá. especificamente, não teria esse problema, não. Não, tá certo. É, Alves Digital Products, ele diz o seguinte: tive meu visto de turismo negado. Quando eu posso tentar fazer outra vez, o que eu deveria fazer para conseguir obter esse visto? Eu gostaria muito de Olha, poder viajar ainda tentar, esse você ano. pode tentar, né, se você não tem nenhum empecilho. Não, mas é ruim entrar logo em seguida, Uma boa assim que teve pergunta. o. Depende das razões e condições que você teve seu visto negado. Agenda uma consulta, né, Sim, comigo ou qualquer outro advogado e veja exatamente o que, que aconteceu quando você vai informar exatamente como foi a sua entrevista e tentar. A gente tenta decifrar o que sim, aconteceu, decifrar o que aconteceu e aí sim a gente pode tentar, se a gente conseguir suprir. Porque o oficial lá, quando ele nega, ele normalmente anota alguma coisa no sistema. Neguei, nada, enfim. Quando o outro uhum, vive, tá ok. É normal isso, né? Então, se a gente conseguir arrumar meios de resolver, sanar esse problema, aí a gente teria condições de aplicar de novo e talvez ser aprovado. Então, a questão é mais relacionada às condições do que ao tempo, né? entendi. Tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que Pode dê fazer. tempo da gente fazer, que o nosso tempo já estourou aqui. Viu, gente? Mas ó, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa diferente que vocês tenham perguntado. Na caixinha de perguntas não tem. Não tem mais nada. Tem muita pergunta repetida sobre o mesmo assunto. Vou voltar aqui um pouquinho os comentários também, mas eu já aviso que o doutor André topa super. Ai, achei um pedaço da Gisela. Ai, Gisela, manda na caixinha de perguntas, vai. Eu queria tanto responder a sua questão, mas tá tudo pedacinho, eu não acho. Vou no último aqui, o Ezio.dalovo. Fiz a minha entrevista para o Green Card em novembro de 2019
e respondi a RFE solicitada em uma semana. E até hoje eu não tive mais resposta, 2019. Olha, teria várias questões. Primeiro, eu não sei qual foi a base do green card dele. Eu não sei se o RFE foi. Ele falou que É, teve um green card aprovado, né? Depois ele falou que respondeu ao RFE. Enfim, o que foi aprovado, o que não foi, que tipo de processo. Eu não sei exatamente o que ele está se referindo. Foi um visto através de família, foi através de emprego, enfim, eu não sei exatamente qual é o coisa. Logicamente, desde 2019, o que eu é, aconselharia ele ver, né, pelo tempo que existe, ver ele entrar no site da imigração e ver se o tempo dele está dentro, está fora do processing time. Se tiver, se o tiver fora, advogado ele tem que olhar pode, se isso. alguma justificativa, fazer um pedido, ver, enfim, né, se ele pode pegar alguma Tá. informação. Tá. O Alves Digital Products, ele disse que a internet dele caiu, perguntou se eu respondi, se você respondeu a pergunta dele, respondeu sim, mas a live vai ficar salva e aí você vai ter a resposta lá, tá? Ó, a Bruna FM tá mandando um abraço para você, doutora André, você que está acompanhando o processo Obrigado, dela, Bruno. ela diz aqui. Tá em ótimas mãos então, Bruna, né? O Ézio, ele diz, casamento, minha esposa Casamento, tinha foi. green card. Do RFE, O né? Ézio é Se aquela... ele teve. Ele deve ter tido os 130 aprovado, o É, 485 ainda deve estar em andamento. Estou aqui conjecturando, tá? O 485 deve estar em andamento, deve ter recebido uma RFE dentro do 485. Se ele respondeu, pode ser que realmente esteja fora do tempo e, enfim, agora é aguardar também, porque esses casos vão tá. começar a voltar a entrar num ritmo mais intenso, porque realmente o Covid travou tudo. Mas 2019 realmente tem um tempo, viu? É, tem que ver o que o caso É dele bastante aconteceu. tempo. Ó, a Gisela Reis 8 respondeu aqui, ai, mandou aqui de novo, ó. Sou portuguesa, meu esposo é brasileiro, ele tem um filho de 16 anos, que temos a guarda. Queremos morar nos Estados Putz, Unidos. Qual o melhor visto? Difícil responder, né, aí, doutor aí é o André? que a Tem gente que sempre fala, analisar né? muita É coisa, melhor né? a gente agendar uma consulta mesmo para a gente poder conversar É, direitinho, ver toda a tua história, questão de família, profissão, para ver se a gente consegue claro. encaixar alguma coisa ali, realmente. Mas qual visto? Todos. E É nenhum. difícil responder assim. É, não, gente, na verdade, assim, o nosso objetivo aqui com esse tipo de live e com os vídeos que a gente faz é responder casos mais gerais, ou se vocês derem bastante informação, o doutor André poder, na medida do possível, também responder, mas é tudo tão Ah, específico, sim. né, doutor André? Vamos supor, como esse caso, né, que você perguntou, mas a pessoa é casada ou não, muda completamente Completa. uma informação como Pode ser essa, todo o panorama, minha né? resposta pode ir no caminho norte, sul, dependendo, às vezes, de uma pequena informação. Por isso que as Exato. pessoas, às vezes, até me perguntam no Instagram, me perguntam isso aqui e tal. Aí eu falo, gente, eu não. Responder no Instagram por É escrito, por exemplo, difícil. principalmente, claro, não é ético fazer isso, né? Porque eu vou estar, de repente. Claro, Pois até é, porque tem mil nuances diferentes. Cada caso é um parece clichê, caso, mas cada caso eu é não posso mesmo um responder e caso, depois a pessoa né? entender Eu, uma coisa, seguir esse caminho lá na frente, fala, exato. poxa, mas foi. Então, Não, tanto que eu vou até te falar, eu mesma recebo muita pergunta de colegas, né, de profissão, dizendo, poxa, como é que foi o seu processo? Porque eu quero fazer igual. Eu falo, não, você não tem é, nada que fazer igual, cada um é um, você vai atrás, de repente você tem outras coisas aí, né, para bater com o seu advogado, e que vai ser, essas coisas vão te ajudar mais do que as que eu tinha, então, enfim, você tem que sentar com o advogado, e essa consulta é super importante mesmo, para que ele possa te orientar qual é o melhor caminho para verdade. você, né? Que é tudo muito específico. Mas, doutor André, de qualquer maneira, você ajuda muito quando você para essa horinha aí do seu dia para responder essas pessoas, né? Tenho certeza que você deu aí rumo para um monte de gente, deu ideia para um monte de gente, e quem precisar de mais informações específicas e tal, entre em contato com você por DM, e aí no seu Instagram mesmo tem como já entrar em Sim, sim, contato e sim, sim. marcar uma consulta, né? Perfeito, doutor André. Muito obrigada. São 6h38. Ah, Te que segurei isso. além do tempo combinado aqui, mas é porque as pessoas estavam mandando um monte de pergunta. Mas te agradeço a Obrigado, generosidade do Patrícia. seu E tempo, mande as como sempre. perguntas lá no Instagram, que a gente, ou e-mail, ou entra no site. Melhor entrar no site e mandar pelo chat lá do site, é melhor ainda do que o Instagram. Mas entre em contato que a gente.
Ah, mas o seu site Tá, está lá na tá, bio, né? Na linharesló.com, e lá sua... tem Fale Conosco, Pronto. aí você já digita as informações lá, a gente recebe as informações que você escreveu, fica bem, é, a comunicação também fica bem direta. Ótimo. Gente, obrigada a todo mundo que participou. Entre em contato com o Dr. André pelo Instagram, pelo site, enfim, marquem as consultas de vocês. E fiquem ligados que a gente vira e mexe está aqui, fazendo essas lives, gravando vídeos e tal, com novidades sobre imigração, para deixar vocês sempre por dentro de notícias e não de Exatamente. boatos. Obrigado, Vamos Patrícia. nessa, Boa doutor noite para André. vocês, pessoal. Boa noite para todos. Muito obrigado. Obrigada, ótima noite. Tchau.